Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Bem, o tecido nervoso, pessoal, ele é de origem ectodérmica, certo? Ele tem como maior característica a coordenação das funções dos diferentes órgãos, certo? E ele também está ligado ao sistema endócrino, que é responsável principalmente pela regulação e integração de outros órgãos e também uma função primordial que acredito que quase todo mundo saiba é que ele está relacionado às glândulas produtoras de hormônios do nosso corpo. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes, basicamente: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, pessoal, ele está relacionado ao encéfalo e à medula espinhal, como vocês podem ver aqui na imagem. E quanto ao sistema nervoso periférico, ele está relacionado aos nervos dos crânios e às espinhas, agregando células nervosas, que essas células nervosas, elas estão relacionadas principalmente aos gânglios nervosos. No tecido nervoso, ele praticamente não existe substância intercelular. Então, devido a isso, os principais componentes celulares são os neurônios e as células da glia. Essas células da glia, pessoal, elas são um conjunto de tipos celulares que está relacionado com a sustentação e a nutrição dos neurônios, certo? E também com a produção de mielina com a fagocitose. Enquanto os neurônios, eles são células nervosas que têm propriedade de receber ou transmitir estímulos nervosos, que vai permitir que o organismo ele responda e também tem alterações no meio. E essas células, elas são formadas por um corpo celular, como vocês podem observar aqui na imagem, ou pericarpo, onde parte dos dois tipos são prolongados, onde a gente vai ter tanto os detritos e o axônio. Então, os envoltórios por dobras únicas ou múltiplas de células especiais da glia. É uma coisa que a gente tem que entender, que esses envoltórios por várias células multiplicadas, ele é chamado de núcleo de célula de Schwann, certo, pessoal? Que é um tipo especial de oligocito, em que o conjunto formado por um axônio e pelo envoltório é chamado de fibras nervosas ou neurofibras. Que é basicamente o que está mostrando nessa imagem aqui. Que um conjunto formado pelo axônio e pelo envoltório, ele é denominado fibra nervosa. Só que tem dois tipos de fibras. A gente vai ter a fibra nervosa amielínica e a fibra nervosa mielínica. E qual que é a diferença entre elas duas? Está simplesmente voltada para a questão dos envoltos de axônio, por exemplo. Os axônios envoltos por uma única dobra, eles são denominados fibras nervosas amielínicas, no qual essas fibras, pessoal, elas são células envoltórias que vai se unir formando uma estrutura contínua e sem interrupções. Você pode observar aqui que ela é algo contínuo. Enquanto a fibra nervosa mielínica é quando a célula envoltória ela é apresentada por várias dobras em espiral ao redor do seu axônio, certo? E além disso, ela apresenta algo que interrompe, chamado de nós neurofibrosos, ou chamado também de nódulos de Hanvers, que é basicamente esse aqui, ó. Essa bolinha aqui, vocês observam que ela não é mais uma fibra contínua, ela vai ter uma interrupção aqui. E essa interrupção é que vai ser denominada de fibra nervosa mielínica. Quanto ao impulso nervoso. O impulso nervoso, pessoal, é algo bastante simples de se entender. Vamos supor que você tem uma pilha, né? E ela tem carga positiva e carga negativa. Se ambas têm duas cargas, ela vai estar polarizada. Nos neurônios, é basicamente assim. Aqui vocês podem observar que aqui a gente tem um neurônio, né, e tem a parte dizendo impulso nervoso. Nessa partezinha aqui vai ter um lado positivo, um lado negativo e ela tá polarizada.
Mas depois de um certo tempo, as cargas elétricas ela é mantida por um mecanismo de transporte ativos da membrana plasmática, que esse transporte é chamado de bomba de sódio e potássio, que faz com que o transporte de íons de sódio e de íons de potássio para dentro ou para fora da célula contra os seus gradientes de contração. Só que quando um estímulo químico, mecânico ou elétrico, pessoal, ele chega no neurônio, pode ocorrer alteração da permeabilidade, causando com que esse neurônio ele tenha a carga despolarizada. Ou seja, essa despolarização ela vai se propagar por um neurônio caracterizando o que? O impulso nervoso. E isso por meio dos dendritos e axônio, que vai ser já nessa questão. Depois desse processo, da passagem desse impulso, ela volta a ser repolarizada. E vai ter a carga elétrica positiva e negativa novamente. Posteriormente, vai ser o mesmo procedimento. Aqui vocês podem observar melhor, gente. Vai ter essa partezinha aqui do neurônio, ele pega aqui e aumenta a parte. O axônio em repouso, né? O axônio após o estímulo. Carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga positiva, carga positiva. E ocorrendo o que? O impulso nervoso aqui. Ele já está despolarizado. E aqui ele vai ter a ocorrência do impulso nervoso para depois ocorrer a repolarização de novo. Quanto à sinapse do tecido nervoso, ela é o seguinte. Após a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, as células de órgãos efetores ela é realizada por meio de uma região de ligação especializada denominada sinapse. Então, a sinapse nada mais é do que uma região de ligação entre os nervos, certo? Onde os neurotransmissores, pessoal, ele vai cair aqui na fenda simpática, vocês podem observar, e vão dar origem ao impulso nervoso na célula seguinte. Então, essa fenda simpática aqui, ela vai estar interligada a outra célula, e ela simplesmente vai dar impulso nervoso à célula seguinte, que está na frente dela. E depois, os neurotransmissores que estão nessa fenda simpática, eles são degradados pelas enzimas específicas, certo? É basicamente isso, ela serve como um meio de ligação especializada entre uma célula e outra. Quanto à substância branca e cinzenta, é válido ressaltar que no sistema nervoso tem-se neurônios que dispõem de uma forma diferenciada e dá origem a duas regiões com coloração distinta. E é por isso que se tem o nome substância branca e cinzenta. No qual a substância cinzenta, pessoal, é onde ocorrem os corpos celulares e a substância branca é onde estão os axônios. No encéfalo, ou seja, onde está, com exceção do nosso bulbo, a substância cinzenta ela está localizada extremamente em relação à substância branca e da medula espinhal e do bulbo, que ocorre o inverso. E essa figura mostra geralmente o segmento da célula espinhal e dos nervos espiais, que partem dela, elementos que são essenciais para a gente entender, onde a gente tem aqui a substância cinzenta, o canal central, substância branca. É mais para vocês saberem que no sistema nervoso existe sim neurônios que se formam tem formação diferenciada e que existe, certo? As referências e até a próxima aula.